Boa noite. Hoje é um dia de esperança para o Brasil e para a América Latina. Nós vamos fazer hoje aqui o Geringonça SP, que é uma conversa semanal do Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre, que hoje começa com a música para iniciar a conversa que teremos com Naira Rodrigues, Enio Barroso, e que será conduzido por Carolina Pastorim. Contamos também hoje com o intérprete de Libras, Sara Rodrigues e Karine Rocha. Bem-vindas e bem-vindos. Passar a palavra para a Winnie. Ela cantar. À vontade. Então, vamos se apresentar e também se inscrevam hoje, tá bom? Como assim se inscrever? Para as pessoas cegas. Para as pessoas cegas, poderem saber como você é. Bom, como todos sabem, eu me chamo Williane e eu tenho 12 anos. E atualmente eu estou morando aqui em São Paulo, mas eu não sou daqui originalmente. Eu sou nordestina e eu vim para cá com o intuito de estudar, porque no Nordeste não tem escola acessível, que tenha a acessibilidade que eu preciso, por conta da minha limitação. Ou seja, os professores não eram preparados, os materiais não eram acessíveis. Já aqui em São Paulo, tudo é acessível na escola onde eu frequento, que é a escola Padre Chico. E... Como você é fisicamente? Descreve como você é. E eu sou magra, eu tenho um cabelo não tão longo, mas também não tão curto. E o meu cabelo ele é meio ondulado. E eu tô de trança. E eu tô usando um óculos. Que cor ele é? Um roseado, meio marronzado. Ele é um óculos rosa meio marrom. E eu tô usando um vestido de botões. E é isso. Tá preparada? Tô. Então, que música você vai cantar? Bom, eu vou cantar Vilarejo, da Marisa Monte. Então, vamos lá. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. O mundo tem... Tô com dificuldade de cantar. Em cima do Paraná, em cima das casas, Frutas em qualquer quintal. Frutas fracas. Palestina, Shangri-La. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Janelas ficam sempre abertas. Os caminhos, os vestidos, os destinos, essa canção. Para quando você for. Oh, 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 oh. Obrigada. De nada. Passar a palavra para a Carolina. Boa noite a todos e todas. Juliane, muito obrigada. Você tem uma voz linda. Eu acho que tem que investir nisso daí, viu? Além de vir estudar acessibilidade, tem que fazer aula de canto e virar cantora. Muito bom.
Bom, meu nome é Carolina Pastorinha, eu sou médica fisiatra, né, que é a médica que cuida da parte da reabilitação física. Eu sou branca, tenho os cabelos médios, castanhos claros, tô de óculos, tô com uma blusa preta com desenhos de flores e botões no meio. Nós estamos hoje com duas intérpretes, nós temos a Sara Rodrigues e a Karine Rocha. No momento está aparecendo na nossa tela a Karine Rocha. Ela é uma mulher que está vestindo uma blusa preta, os cabelos pretos, presos, imagina num coque ou numa trança, e um batom vermelho. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, nós temos aqui com a gente a Naira e o Enio. Ambos possuem deficiências. A Naira é uma pessoa com deficiência visual e o Enio uma pessoa com deficiência física. Gostaria de apresentá-los primeiramente. Naira e Enio, muito boa noite e bem-vindos. Boa noite. Eu acho que o áudio da Naira não foi. Enio, você gostaria de se apresentar, por favor? Eu deveria ceder primeiro para a Naira, pela questão de... É que eu acho que o áudio dela não está entrando por enquanto. Peraí, vocês me ouvem? Então, mas como ela está mudinha lá, então eu vou... Peraí, agora foi. Então vamos primeiro às damas. Naira, bem-vinda, obrigada. Então, obrigada ele pela vez. Então, meu nome é Naira Rodrigues, me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, de cabelo pelo ombro, cabelos claros, eu estou usando uma camisa vermelha de decote V, com um brinco de argola na orelha, argola em formato de coração, estou com uma maquiagem bem leve, só no olho, e um batom vermelho. E é muito bom estar aqui com vocês, eu sou militante já no campo das pessoas com deficiência já há uns 30 anos, e venho aí construindo minha luta muito mais na perspectiva do direito humano, e estou aqui para a gente poder contribuir e trocar algumas ideias. Obrigada, Naira. Enio, sua vez. Então, eu sou o Enio, então eu vou me descrever aqui. Eu estou aqui com um fundo verde, um pano feio pra caramba, porque era para ficar mais bonito, mas deu problema na câmera, ficou esse feio aqui. A cor é legal, verde, porque eu sou palmeirense. Mas eu estou com um bonezinho aqui tipo aqueles italianos recém-chegados em Nova York na década de 20, e depois virou a máfia. É um chapeuzinho do Grande Gatsby também, aquele filme. E estou com um pala. Não é poncho, é pala. Eu morei alguns anos no Rio Grande do Sul, então eu sei que lá fala pala. É um pala ocre com uma gravatinha muito feia, vermelhinha aqui daqui. Então, eu sou Enio Barroso Filho, eu sou acometido de distrofia muscular progressiva, né, uma doença genética, né, e é uma doença que me acompanha aí desde que eu tive diagnóstico, embora ela é genética que eu tenho desde que nasci, mas ela me acompanha assim, em termos de diagnóstico desde o ano de 1985, né, que eu tive o diagnóstico dela. E eu coloquei lá no meu currículo que eu sou canhotista e cachacista formado. E eu tenho essa formação. Faço questão de frisar isso, porque não é fácil esse curso. Entendeu? Ser de esquerda. Cachaça é fácil, mas ser de esquerda é mais complicadinho. E milito desde os meus 16 anos de idade, quando eu ganhei a primeira presidência do Grêmio Estudantil no colégio. Nunca mais parei. É isso. Tá certo, muito obrigada. Bom, em relação à deficiência, né, no Brasil, nós temos aí dados alarmantes até do último censo, né, de 2010, que nesse censo foi questionado as pessoas o que elas teriam dificuldade em realizar no dia a dia, algum tipo de incapacidade
E a gente tem uma variação de 6,7% até 24% da população que se autodeclara com algum tipo de incapacidade. A gente sabe que isso é um número muito grande, se a gente for considerar a porcentagem e o número absoluto, nós temos aí até 45 milhões de pessoas com algum tipo de incapacidade nas atividades do dia a dia. Trazendo aí para a nossa realidade, né, para a realidade de vocês, tanto Naira quanto Enio, o que vocês têm visto aí na experiência de vocês, como que isso representa no dia a dia, né, e como que a gente pode discutir isso daí, tornando esses pacientes, essas pessoas, menos invisíveis para a sociedade. Novo. Eu de novo. Vamos combinar primeiro as damas, depois os cavaleiros. Então, pronto. Então aí a Naira tem que falar primeiro, depois o Enio. Concordo plenamente. Então, tá bom. Bom, gente, eu acho que, assim, primeiro, para a gente fazer uma análise, né, desses números, são de 2010, e foi a primeira vez que o censo no Brasil usou uma metodologia baseada na CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que amplia muito os campos, né, de participação, atividade, que dá um outro olhar para essa questão da incapacidade. E por isso, provavelmente, esses números estratosféricos muito superiores do que a média mundial, né, do que é visto, né, enquanto média mundial nos dados da Organização Mundial de Saúde. No entanto, só um dado interessante desse censo, que o maior índice de pessoas com deficiência está no campo da deficiência visual, e está na dificuldade média, né, ou moderada, e não na dificuldade grave ou na ausência de visão. Por que isso? Porque o Brasil é um país sem óculos, né? O Brasil é um país onde as causas de cegueira, as maiores causas de cegueira são causas preveníveis, as cataratas, os glaucomas e os diabetes. Então, nós temos um vácuo, né, na assistência à saúde ocular da população brasileira, que faz com que as pessoas não tenham acesso a cuidados básicos e acabem tendo, sim, dificuldades sérias, né, relativas a, por exemplo, a capacidade visual. Dito isso, eu acho que a gente pode olhar também por um outro viés que, bom, se nós temos 24% da nossa população com algum tipo de deficiência, por que ainda não existimos para as políticas públicas? E aí, falando de deficiência, lembrando, né, a própria classificação é uma classificação da Organização Mundial de Saúde, que classifica, né, funcionalidade e incapacidade como aspectos dinâmicos da experiência de vida, né, das pessoas. Então, e aí, levando também, nós temos um Tratado de Direitos Humanos que é incorporado à Constituição Federal, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e na Convenção, no artigo 1º, que é o propósito, ele fala lá que pessoas com deficiência incluem aquelas com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com as barreiras ambientais podem impedir o pleno e efetivo desempenho em igualdade de condições na sociedade. O que isso significa, gente? A gente, quando fala de deficiência, a gente fala de algo, de uma condição no nível do corpo, né? É algo que é uma característica daquele sujeito, mas que não necessariamente determina como aquele sujeito vai funcionar na sociedade. Por exemplo, eu estou aqui usando um equipamento, um computador, eu estou usando o celular com tecnologia que me permite estar aqui falando com vocês. Eu não deixo de ser cega, né? Mas eu tenho uma tecnologia, eu não tenho uma barreira ambiental nesse momento. Se eu não tivesse essa tecnologia, eu continuaria sendo cega do mesmo jeito que eu sou,
mas eu não conseguiria estar desempenhando essa atividade que eu estou fazendo aqui. Isso é importante para a gente entender que, quando a gente fala de deficiência, a gente está falando de uma característica do sujeito. Por isso que hoje a terminologia que é utilizada na legislação brasileira é pessoa com deficiência, porque é uma pessoa com uma característica. E a deficiência como característica humana, ela é carregada de estigma desde a Idade Média. Né? Então, são estigmas extremamente negativos, e a representação social das pessoas com deficiência, ela vem carregada desses estigmas, né? Da vítima, dos super-heróis, das pessoas com menor capacidade de produção. E aí a gente encontra, conceitualmente, né, mais um conceito aí do século XXI, mais desenhado no século XXI, chamado capacitismo, que é o preconceito em relação a pessoas vistas como pessoas com menor potencial produtivo. Ora, se essas 24 milhões de pessoas no Brasil, consideradas pessoas com deficiência, são vistas, né, pela sociedade, a sociedade somos todos nós, tá? Por nós mesmos, muitas vezes, pessoas com menor potencial produtivo, essas pessoas vão permanecer invisíveis, porque elas não produzem, não são mão de obra para o capital. E nós temos aí, o nosso país é um país capitalista, com o avanço de políticas econômicas neoliberais, bastante ferozes e perversas para toda a população. Para as pessoas com deficiência, resta o assistencialismo e a tutela. E é por isso, Carolina, que eu acho que nós continuamos invisíveis. Eu fiz meu mestrado na Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, e justamente minha pesquisa foi na constituição da rede de cuidados à pessoa com deficiência no SUS, aqui em Santos. E aí, como achados da pesquisa, são coisas óbvias, né? O município, e isso são todos os municípios, embora tenhamos legislação, e hoje nós temos recurso financeiro, a política de saúde da pessoa com deficiência é política estruturante no Sistema Único de Saúde, tem dinheiro, mas os municípios não têm diretriz clara relativas à atenção à saúde da pessoa com deficiência, por exemplo. Então, os processos de reabilitação continuam sendo o que eu brinco do estica e puxa, né? De fazer o cara parecer o mais normalzinho possível. Porque, de fato, não existe direcionamento de política pública, diretriz conceitual, que faça com que os processos de atenção à saúde e reabilitação sejam, de fato, façam sentido para aquelas pessoas com deficiência. Mas eu acho que essas questões e o capacitismo, né, essa lógica capacitista da nossa sociedade, faz com que sejamos ainda invisíveis, né, que nós não consigamos, de fato, andar nas ruas, que nós tenhamos que mudar de estado para ter uma escola adequada, que nós tenhamos ainda que... eu moro em Santos, uma cidade de mais de 420 mil habitantes, e, por exemplo, aqui em Santos, eu não compro uma bengala, guia, para eu andar. Eu tenho que importar de São Paulo. Porque não tem. Porque não é comercialmente viável, né, para as lojas venderem isso. Então, é isso, gente. Eu acho que para a gente começar um pouco a pensar e refletir essas questões da invisibilidade e dos números, eu acho que tem essas possíveis análises. Primeiro, que o Brasil é um país onde o Sistema Único de Saúde, que é a maior conquista do povo brasileiro, que precisa ser fortalecido, ele não consegue atingir na ponta todas as pessoas, né? E nós não temos a cultura na saúde do Brasil de atuar na promoção de saúde, na atenção básica, na saúde da família. Quando nós tentamos fazer isso, e os mais médicos vieram nos ensinar, né, os médicos cubanos e de outros lugares da América Latina, eles foram quase que expulsos do Brasil. E nós não temos ainda médicos e formação
no campo da saúde que dê conta da promoção em saúde. E aí, por isso, a gente ainda fica cego por catarata e glaucoma, né? Não, isso é verdade. Tá certo, muito obrigada. Hoje a gente trocou agora, nós estamos com uma outra intérprete, nós estamos agora com a Sara dos Santos, que é uma mulher negra, que está vestindo uma blusa rosa, tem os cabelos médios e escuros. Bem-vinda, Sara. Enio, a gente falou aí um pouco desses dados, né, da quantidade de pessoas que nós temos com algum tipo de incapacidade, né, você é uma pessoa que vive com incapacidade há alguns anos, né, e qual que é a sua visão a respeito disso tudo? Bom, eu acho assim, tem alguns tipos de deficiência, né? Não é aquela que a pessoa nasce com ela. Se ela nasce com ela tem um comportamento. E outra é quando ela adquire um problema. O comportamento é outro. No caso de acidentado, por exemplo, vem o choque, né? Aquele choque que a vida dele muda da noite para o dia. Isso é uma coisa séria, né? Essa pessoa reage de mais distintas formas. Então, é compreensível que essas pessoas sejam mal-humoradas, sejam ranzinhas, mas aí que está. Aí entra a questão de cada um, que, como diz aqui o tema do... Nós somos iguais como toda a gente, todo mundo também tem lá seu comportamento diante de situações e tal. Então, eu queria tocar essa coisa do preconceito. Eu acho assim, o preconceito é uma coisa ruim, qualquer que seja o preconceito, é abominável, né? Agora, quando se trata do preconceito para com a pessoa com deficiência, eu não diria que é mais ou menos de qualquer outro preconceito, mas eu acho que é mais covarde, né, esse tipo de preconceito. Porque eu prefiro o preconceituoso que se expressa, né, como tal, com relação a nós aqui, que somos, que temos os nossos problemas, né, e quando ele explicita, então você tem como se defender. Mas eu queria contar aqui, usar uma palavra. Eu tive em Cuba fazendo um tratamento da distrofia muscular, fiquei lá 2 meses. E ali eu conheci uma jornalista, que hoje é muito minha amiga, argentina, Olga Consentino, e jornalista, e ela é crítica de teatro também, né, no seu país, lá, uma pessoa conceituada. É uma felicidade conhecê-la e tê-la como amiga. Então, ela escreve textos maravilhosos, né, sobre ela tem né, aquela doença que é prima da distrofia. Né, pelo menos os sintomas são parecidos, mas no caso dela, ela é um pouco mais grave. E ela estava se tratando lá e tal, e ela usa uma palavra que eu gosto, que eu aprendi com ela. El silêncio odiador. El silêncio odiador, que é aquele que não é expresso. É aquele que está no ser humano, às vezes por ignorância, falta de informação, né? Está presente ali, mas isso não é desculpa. A pessoa tem toda a possibilidade de se informar, de saber correr atrás, de saber como se... Então, o preconceito ele se dá de 2 formas. Ele se dá de maneira individual e também de maneira coletiva. A sociedade, ela te coloca barreiras. A questão da acessibilidade, uma série de outras coisas. Mas essa coisa do silêncio odiador, ele vai ter, você não sabe que o cara tá te olhando mal. Mas a coisa do ser humano, que começa desde o dia que a gata come os filhotes impetuosos, passa pelo pai, que chega da maternidade, e quando vê o seu filho pela primeira vez, a primeira coisa que ele pergunta é se tem todos os dedos, se nasceu perfeito. Perfeito do ponto de vista dele, né?
Gente, o Bolsonaro nasceu com todos os dedos. Não faltou nenhum quando ele nasceu. Então é isso que é aquela coisa de nos colocarmos como iguais, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com os nossos talentos, com a nossa falta de talento, essa coisa toda. E veja só, eu achei uma tabelinha aqui, isso não veio de hoje, essa coisa que eu consegui. Diz aqui que do período que vai do ano mais ou menos de 1200 a 1700, o deficiente era tratado como possuído pelo demônio. O tratamento era a tortura e queimava ele vivo, né? Porque ele era uma questão assim, de achava que a pessoa era filho do cão. De 1800 a 1920, ali, né? Acho que era chamado como defeito genético, né? Essa perspectiva social em relação a ele, como uma pessoa inferior, e ela tida como uma aberração. As pessoas escondiam os familiares acometidos de deficiência, né? Para não expô-los, né? Preconceito. Algumas culturas de alguns países já fazem isso até hoje. E no período que bem marcado aqui, de 1930 a 1940, era colocado como defeito genético, e o tratamento era a esterilização, a extinção e a exterminação dessas pessoas, que foi o período nazista. Então, assim, só se fala dos judeus, né, que sofreram o Holocausto e tal, mas ali também tinha deficientes, aquela raça pura, né, no intuito de purificar a raça. Gente, a gente nasceu para se miscigenar. Quando me pergunta qual é o futuro, como é que seria a cara do homem, do ser humano daqui a 200 anos? Ele vai ser um afrodescendente de olhinho puxado. Porque esses chineses aí estão chegando aí para dominar o mundo, e essa gente sabe procriar. Chinês é assim, se você olha para um chinês ou uma chinesa, pode ser que você não está engravidando, porque o povinho for quase gente. Então é isso, nós vamos misturar tudo. Não tem esse negócio de raça pura, né? Não existe. Mas tem gente que acredita. Então, assim, eu, no meu caso, como um senhor judeu, eu iria para o forno por duas razões, por ser comunista e por ser deficiente. Né? Ia ser passar duas vezes, né? Queimar e depois torrar o sujeito, né? Não sobrar nem a cinza. Então é isso, mais ou menos dando essa introduçãozinha dessa questão do preconceito, a gente pode falar mais sobre isso. Vamos falar das defesas depois. Você falou bem, né, Enio, a questão desse preconceito velado, que é uma coisa muito comum no nosso país, né, que a gente vê, assim, não só com a pessoa com deficiência, né, mas a gente criou uma ilusão de que o Brasil é um país feliz, que inclui, né, que aceita todos, mas a gente vê que isso é bem, bem diferente, né, e o trabalho aí da pessoa com deficiência, das pessoas que lutam por essa causa, né, passou por várias fases ao longo aí da história, como você mesmo pontuou, né. A gente teve aí desde momentos que essas pessoas eram consideradas abominações, era pacto com o capeta e ficavam trancadas em casa, até o momento que a gente começou a trazer essas pessoas para socializar. A gente começou a trazer a pessoa que tem uma diferença, que tem alguma coisa que não é o normal, que todo mundo considera, né, para conviver, para ir para a escola, para ir para o trabalho, para pegar um ônibus, para andar na rua, né, para passear no parquinho com as outras crianças, isso que é inclusão, né. E a inclusão, a gente sabe no Brasil que está longe ainda de ser ideal, né? O nosso país é tão desigual que até nessa parte a gente é extremamente desigual. Eu vejo como uma desigualdade maior ainda do que a desigualdade social, porque você tem espaços, nichos em poucos lugares do país, né? Que tem um serviço de reabilitação, que tem um serviço de suporte, que aquele paciente consegue
algum tipo de tratamento, não precisa ser necessariamente um tratamento, mas um suporte que seja. A gente vê aí mesmo a Eliane que teve que mudar para São Paulo para poder ter acesso a alguma coisa que ela não tinha no Nordeste. Então, a gente tem muita desigualdade nesse tema também, né? E a gente vê aí a questão do SUS, que também tem essa desigualdade, né? A gente não tem um acesso à reabilitação para todos os pacientes em todos os lugares. A gente vive numa cidade privilegiada, porque é a cidade mais rica do país, é a cidade que tem muita desigualdade, mas também tem muito acesso a alguns grupos, algumas instituições, alguns centros, mas ainda assim a pessoa com deficiência é invisível, né? A gente vê isso na acessibilidade, a gente vê isso na inclusão, seja ela escolar, na inclusão social, na inclusão no trabalho, né? E a gente teve um ganho aí de algumas políticas públicas, alguns programas que foram feitos durante os anos petistas no governo, né, e que a gente tem observado já aí um desmonte em menos de 5 anos, né. E Naira, você que já está bem inteirada no assunto, né, tem mestrado nessa área, né, qual outro problema que você tem observado, assim, o que você está achando mais crítico nesse momento, e como a gente pode ir combatendo isso, combatendo essa falta de reabilitação, não só reabilitação, né, porque reabilitação sugere que você vai voltar a algo normal, né, não, mas habilitar a pessoa para conviver na sociedade de forma mais confortável, se a gente pode dizer. Eu acho que o grande drama no campo da saúde e também no campo da educação, mas no campo da saúde a gente sente muito de perto, foi a PEC da morte, né, que restringiu absurdamente os recursos para saúde e educação. E quando o recurso da saúde vem menos para o município, o gestor público vai investir em urgência e emergência, em UTI. Não vai investir, por exemplo, em órtese e prótese. Então, o cara pode ser o cara mais esperto do mundo, o melhor cara do mundo, super potente, se ele não tiver uma cadeira de rodas, para ele sair da casa dele, da cama dele, e ir até o banheiro da casa dele, acabou. Né? Ele não tem nenhuma condição digna de viver. Então, acho que esse corte dos recursos, da saúde, da educação, da assistência, a reforma trabalhista, são aspectos que estão retirando o mínimo que nós tínhamos conquistado. Desde 2003, desde do início do governo Lula, eu já estava, né, na militância, e aí eu fiz parte do setorial dos petistas com deficiência, e nós, logo em 2003, a gente começou, né, a tentar fazer incidência para a gente discutir alguns aspectos que eram importantes, levar nossos temas, e a gente foi construindo, né, uma legislação, um aporte de política pública muito importante e transversal. A transversalidade nas políticas públicas ela é fundamental para que a gente saia da invisibilidade. Então, quando eu vou falar de saúde da mulher, eu preciso falar da saúde da mulher com deficiência também. Eu não preciso ter políticas separadas, debates separados, direitos sexuais e reprodutivos, eu tenho que incluir as pessoas com deficiência nesses debates, mas é uma construção que demanda uma mudança cultural, de paradigma, e que isso demanda um tempo histórico. Se a gente está falando que desde da Idade Média, eu nem vou falar da Idade Antiga, que ainda está muito distante, mas desde a Idade Média, a partir do cristianismo, as pessoas com deficiência eram torturadas, confinadas, excluídas. Eu estou falando de um tempo histórico de menos de 20 anos. É muito pouco, né? E aí a gente não conseguiu, de fato, consolidar essas políticas, essa lógica e o conceito do modelo social de deficiência, que é o trazido pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tanto que logo em seguida já estava tramitando no Congresso Nacional, e aí ganha força nas mãos de
parlamentares que não eram, né, militantes da causa da pessoa com deficiência, mas são pessoas com deficiência, e aí viram na aprovação de um estatuto da pessoa com deficiência uma grande possibilidade de fazer ali o seu aparato, né, eleitoral para o resto da vida. Uma lei que era completamente desnecessária, principalmente, inclusive do ponto de vista jurídico, né, era bem desnecessário ter um estatuto da pessoa com deficiência, que é a lei brasileira de inclusão, mas ela se populariza e ela ofusca muito o conceito do modelo social de deficiência, que é isso, que diz, não, o sujeito com deficiência não tem um problema. Quem tem um problema é a sociedade. São os ambientes. E as políticas públicas têm que ter, e os estados parte, quem ratifica a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tem que obrigatoriamente lançar mão de todos os recursos para promover a igualdade de condições. Né? E é o que a gente teve na nossa Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que em 2009, na Conferência de Salamanca, nós tivemos lá, pela delegação brasileira, e a política brasileira foi considerada a política mais avançada, uma das políticas de educação inclusiva mais avançadas do mundo, e se tornou modelo de política pública para muitos países, e hoje a gente está vendo esse retrocesso que a gente está vendo, e eu acho que tem muito a ver com essa dificuldade e essa ainda insuficiente transformação de paradigma. Né? Então, as pessoas com deficiência ainda são vistas como pessoas de menor valor. E aí, quando a gente fala de igualdade de condições de inclusão, não é para fazer, a gente não pode pensar em espaços hiperespecializados e segregados, né, para as pessoas com deficiência, para que elas ali tenham tudo e se acostumem a viver com aquele tudo, aquele mundo ideal, e saiam dali e vivam no mundo real, não sei como. Só para ilustrar isso, eu morei em São Paulo e eu pegava metrô várias vezes por dia, porque eu trabalhava os 3 períodos em 3 lugares, era uma loucura, e eu vivia atravessando São Paulo de metrô. Um desses dias, eu encontrei uma moça cega também, que sentou do meu lado, começou a conversar. Aí ela perguntou para mim se eu era casada, eu falei que sim, na época eu estava, né? E ela falou, mas seu marido é cego também, né? Eu falei, não é. Isso que eu nem falei na época que meu marido era cadeirante, que se eu falasse, acho que ela ia ter um treco, porque ela falou, mas cegos só podem casar com cegos. Eu falei, qual é a lógica disso? Aí ela foi me contando a história dela, ele estudou a vida toda no internato, num lugar que era só para pessoas cegas, e ela aprendeu naquele internato que só as pessoas cegas, como ela, seriam honestas com ela. E que as pessoas que enxergam tinham a tendência de enganar os cegos, né? E que outros tipos de deficiência não haveria nem de ter contato. E aí ela conseguiu, graças a Deus, um marido cego, e estava casada, muito feliz com o marido cego dela, e achava um horror as pessoas cegas que não tinham companheiros cegos também. E aí é muito louco, né, a gente perceber que como se constitui a subjetividade das pessoas que vivem separadas, apartadas da sociedade. Eu acho que, assim, esses grandes escolas especiais, segregadas, sob o argumento do cuidado, cometem um crime, no meu ponto de vista, hediondo do apartheid social das pessoas com deficiência. E aí cria uma geração de pessoas com deficiência que, de fato, são formadas brilhantemente do ponto de vista acadêmico, mas que, de maneira geral, têm sua subjetividade constituída de uma forma também bastante excludente, né? A gente vai retroceder, né, com certeza. E realmente, igual você comentou, né, a PEC do fim do mundo, né, a emenda 95, foi um golpe para todos nós, e a gente, principalmente para a população brasileira, que se for considerar que 70% é usuário exclusivo do SUS, né, isso é muito grave, né. E Enio, na sua vida aí de militância, de pessoa com deficiência, como é que você traz a sua experiência da reabilitação, do acesso, como é que foi para você?
Antes eu queria falar para a Naila que antes de eu vir para a cadeira de roda, eu achava que para casar comigo tinha que ser cega. Aí, né, só podia ser. Depois que eu fui para a cadeira, que eu me dei valor. Não. Você me dá valor. Porque. Você falou que só vai casar com cego. Eu achava que não. Né? E assim, vamos só a questão do. Não, agora não. Agora eu falou para mim. Isso. Porque, assim, para você, as principais atitudes para uma sociedade ser mais igualitária, ela é embasada em duas coisas, só duas: respeito e empatia. Agora você vê, a gente que tem problema, né? Você que tem problema de deficiência visual, você e a minha querida Liliane, que está ali quietinha, e eu que tenho essa questão da mobilidade, a gente, além de toda a dificuldade, vai ter que arrumar tempo para ser respeitado, né? Para ser mais respeitado que os outros. E a questão da empatia, aí é de cada um, né? Porque, assim, deixa eu falando assim, tem uma música que foi tema de uma novela, Fogo Sobre Terra, na década de 70, ali no início, que o nome dela é Fogo Sobre Terra, é do Vinícius de Toquinho, principalmente para a novela. A gente, às vezes, tem vontade de ser um rio cheio para poder transbordar, uma explosão capaz de tudo romper, um vendaval capaz de tudo arrancar, arrasar. As outras vezes tem vontade de ser um canto escuro de poder se ocultar, um labirinto onde poder se perder, e onde poder fazer o tempo parar. Aí vem a dor de saber que na vida é de saída ser um bom perdedor. Seu Vinícius, essa frase é muito importante. Veja só, a dor de saber que na vida é melhor de saída ser um bom perdedor. É o nosso caso. Porque você já pensou em ser um perdedor, a partir desse conceito, e achar que tem que xingar o mundo, sair por aí brigando com todo mundo, amaldiçoando a vida? Não, você tem que partir de começo, quer dizer, de saída, como um bom perdedor. Levar de boa. Daí que vem a empatia. Né? É fácil, não é difícil. Tem uma palavra que resolve tudo. Amor. Né? É essa. Tá certo. Você vê o copo sempre meio cheio, Enio, já percebi. Isso é muito bom. O copo nunca está meio vazio, sempre meio cheio. O que? O meu Legal. copo? Bom, e tem algum... aquela pessoa que vê sempre o otimismo também, né? Isso é importante. A gente tem aqui algumas perguntas e comentários. O Eliane tá ouvindo a gente? O pessoal falou que você tem um timbre bem legal, que você tem que continuar cantando. Tá? Então, na próxima a gente vai chamar o Eliane de novo, quando a gente for fazer uma outra com pessoa com deficiência também. Na próxima eu vou encerrar de novo. Oi? Obrigada! Agradeço pela pessoa aqui. Falo de nada pela pessoa. Uma pergunta para a Naira aqui, vamos ver. A luta por direitos das pessoas com deficiência começou a partir das pessoas com deficiência ou foi iniciativa das pessoas que não possuíam algum tipo de deficiência, né? E como se deu a organização dessas pessoas nessa luta? Que pergunta boa essa. Bom, então, assim, o movimento de pessoas com deficiência é um movimento que toma corpo na segunda metade do século XX. Então, a gente tem, primeiramente, aí, né, o movimento de reabilitação, principalmente nos Estados Unidos e nos países do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e aí vem, né, surgindo e tomando força os grandes centros de reabilitação, e os movimentos de pessoas com deficiência, eles vêm muito na mão da Europa, e aí é muito interessante, gente, porque olha só, como a questão da deficiência e as questões, né, dos movimentos sociais, das lutas, né, por direitos, elas são transversais mesmo, porque historicamente o movimento de pessoas com deficiência ele ganha força e começa a se alastrar na Europa,
nas mãos de homens brancos com deficiência física, geralmente adquiridas nas guerras ou pelos acidentes de trânsito, mas ela tem a marca, né, muito forte das questões econômicas, das questões de gênero e das questões de raça, né? Então, se a gente pensar que os países europeus, principalmente a Inglaterra, começam os seus movimentos sociais por lutas de direitos, de igualdade, de direito à acessibilidade, e no Brasil a gente não tinha, nas décadas de 60 e 70, principalmente por conta da ditadura militar, acesso ao que acontecia em outros países. Isso, na Europa, vem pela mão de homens brancos e com deficiência física. Nos Estados Unidos, vem pelas mãos de universitários, estudantes universitários, principalmente da Califórnia, que lutavam, também com deficiência física, que lutavam por acessibilidade. Então, o movimento de pessoas com deficiência, originalmente, não é um movimento de massas, não é um movimento proletário, e no Brasil, ele chega sendo potencializado no final da década de 70, porque nós não tínhamos acesso às informações vindas, né, de outros países, porque tudo era vetado, principalmente quando se falava de lutas por direitos. Nós temos no Brasil um ativista, um militante querido, Romeu Sasaki, que ele foi um grande responsável por traduzir revistas em inglês com artigos sobre pessoas com deficiência, sobre esses movimentos. Então, ele traduzia, ele é assistente social formado na primeira turma de serviço social da USP, e ele traduzia os artigos e as revistas que ele conseguia buscar, né, em algumas bancas, ele conseguia algumas revistas, traduzia para entregar para as pessoas, né, para divulgar para as pessoas com deficiência. Isso em São Paulo. É óbvio que em todos os estados do Brasil houve uma mobilização no final da década de 70, mas muito no campo da deficiência física e muitos homens ainda. E grande maioria homens brancos. No começo da década de 80, em 1980, a Organização Mundial de Saúde, ela publica uma classificação que tem a primeira vez que a Organização Mundial de Saúde, já com o conceito biopsicossocial de saúde, começa a pensar a questão da deficiência como uma questão multidimensional. Então, é a CIDID, a primeira classificação, e em 1981 a ONU institui o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, é o AIPD. E aí, sim, foi feito um grande congresso em Brasília, e as pessoas com deficiência que conseguiram, lotaram ônibus e foram para Brasília, literalmente com suas marretas, martelos e machados, para quebrar batentes de porta. Eles tiravam as portas dos banheiros para fazer rampa, por conta própria, né? E a grande maioria dessas pessoas eram pessoas com deficiência física. As pessoas com deficiência visual ainda muito dentro das grandes instituições. Então, a gente tem grandes instituições, né? O Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, também no Rio, são instituições criadas ainda, né, na época do Império, ao modelo das escolas europeias. E em São Paulo, a Fundação Dorina Noil, que era a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que foi criada pela Dorina Noil, que era uma mulher da elite paulistana, que ficou cega aos 16 anos e que foi utilizando o dinheiro da família e de todas as pessoas das suas redes, né, para construir essa instituição e outras instituições que quase que centenariamente foram cuidando das pessoas cegas e com deficiência visual de forma apartada da sociedade, e também das pessoas surdas, no caso do INES e
o Instituto Santa Terezinha, outras escolas. Então, as pessoas surdas e cegas estavam bem separadas desses movimentos, e as pessoas com deficiência intelectual ainda representadas pelas suas famílias e pelos educadores, né, e pelos seus cuidadores. São bem excluídos esses, né? A gente então, assim, é interessante como existe também um apartheid dentro do próprio segmento das pessoas com deficiência. Né? As pessoas com deficiência visual, pessoas surdas e as pessoas com deficiência intelectual sempre foram vistas dentro do segmento das pessoas com deficiência como pessoas com menor potencial. Que né, deixa eu usar um termo mais, bom, enfim, os que se consideravam na época os mais fortalecidos e mais capazes de fazer a militância eram as pessoas com deficiência física. A partir da Constituição de 88, com a criação, né, pelo artigo 5º da Constituição, dos Conselhos de Direitos, aí a coisa começa a se misturar. Foi tentado também na década de 80 fazer uma grande união das organizações, né, de cegos, de surdos, de deficientes físicos, sem muito sucesso. Até hoje existe, né, uma guerra e uma fragmentação dos movimentos sociais. O movimento de pessoa com deficiência no Brasil, ele ainda é muito pouco movimento de massa, de proletariado, né? Não tem essa característica ainda é muito institucionalizado. Nós ganhamos muita força nas décadas de 90, com a instituição dos conselhos. Eu sou uma das fundadoras do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Santos, que começou a ser organizado em 1989, foi instituído por lei em 1991. E o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência só veio em 1999. E só foi instituído, né, de uma forma por lei agora, depois da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Quando muda-se também o nome da então CORD, que era Coordenadoria de Direitos da Pessoa com Deficiência, para Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que até o golpe de 2016 era vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, que era vinculado à Presidência da República. Então, nós ganhamos muita força nos governos democráticos. A redemocratização do Brasil fala muito de perto com o crescimento dos movimentos sociais, só que esse olhar da transversalidade, então, assim, por que o movimento de pessoas com deficiência ainda é um movimento mais conservador diante dos demais, né, movimentos sociais, e ainda não consegue conversar e encontrar os seus pontos de convergência com os movimentos de igualdade racial, com outros movimentos feministas, com os movimentos de direitos da população LGBT. Então, em 2016, nós fizemos as conferências nacionais conjuntas, que foram várias conferências nacionais, então foi da criança e do adolescente, LGBT, idoso, pessoa idosa, pessoa com deficiência, foram essas 4. E depois elas encerraram na Conferência Nacional de Direitos Humanos de 2016, naquela loucura que estava o Brasil, e eu coordenei um eixo temático que era deficiência e diversidade sexual. Eu fui tão xingada, vocês não têm ideia, por homens brancos cadeirantes. Eu imagino. Vocês não têm ideia das palavras que eu escutei, eu não vou repetir aqui, porque nós estávamos falando de direito à livre identidade de gênero, à livre orientação sexual. E as pessoas falavam, isso aqui não tem nada a ver com a gente, você está deturpando. Bom, enfim. Então, a gente tem, sim, um movimento ainda de pessoas com deficiência ainda bastante conservador. E eu acho que é por conta dessa origem, né, dos movimentos sociais, e que a gente ainda não enfrentou. Hoje, eu me considero muito mais do que uma militante no campo das pessoas com deficiência, uma militante de direitos humanos, com foco muito
forte no campo das pessoas com deficiência, não tem jeito, é a minha história, né, e é o meu lugar de fala também, mas hoje eu me apresento como uma mulher cega, feminista e antiproibicionista, porque eu também tenho uma militância no campo da redução de danos, da legalização do uso de substâncias psicoativas. Eu faço parte hoje da Abrasmo, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, e nós estamos na organização do 5º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental. Nós devemos ter 2 ou 3 organizações de pessoas com deficiência dentro desse fórum, que tem mais de 200 pessoas organizando. Né? Então, legal. Bem ativo você, né? Falo muito, gente, desculpa. Não, tranquilo. Mas você traz um ponto importante mesmo dessa questão de a pessoa não tem só uma deficiência física e ela não tem outros problemas, né? Tem que ser realmente um tema transversal, porque permeia vários assuntos aí do nosso cotidiano, né? Você tem a mulher negra que já sofre um preconceito, né, por toda a sociedade. Se ela for pobre, mais imagina se ela também é uma pessoa com deficiência, né? Então, isso daí vai somando os problemas, né? A gente vê que não basta, não é, o tratamento certo não é segregar, né? Eu acho que interessante, né? Eu não sei se todas as pessoas que provavelmente nem todo mundo está vendo aqui sabe, né? Mas a gente tem centros de reabilitação, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Que são centros de reabilitação de múltiplas deficiências, né? Você não tem só um tipo de deficiência, porque isso é um problema que a gente encontra aí, né? Você tem centros de deficiência física, centros de deficiência visual, centros de deficiência auditiva. E você, às vezes, tem uma deficiência física e uma deficiência auditiva, né? As duas juntas. Onde você vai tratar? Muitas vezes esses pacientes ficam perdidos, né? E esses centros especializados de reabilitação, que são pequenos, não são centros grandes e que aparecem na televisão e que trazem notícia para o Fantástico, né? Mas que tem pacientes que têm a deficiência física, deficiência auditiva associada, crianças com deficiência motora e deficiência visual, e pode ser feito ali um tratamento teoricamente mais integrado, né? Com vários tipos de profissionais, uma equipe multidisciplinar que aborda vários tipos, porque a gente vê essa questão na reabilitação, que algumas coisas são excludentes, né? Se você chega num centro de reabilitação, mas você tem alguma outra coisa que aquele centro não trata, você não tem para onde ir, você fica perdido, né? A gente tem muito que avançar ainda nessa questão. Acho que você tocou num assunto crucial, que a gente ainda vê que daria para ser mais fácil de resolver, teoricamente, mas a gente não consegue resolver, que é a questão da acessibilidade. Enio, você é uma pessoa cadeirante, né? Você está aí numa cadeira de rodas motorizada há alguns anos e tenho certeza que você já encontrou aí vários obstáculos, né? Como é que tem sido a sua vida nessa questão da acessibilidade física, de andar pela cidade, né? De ver aí o movimento sem rampa, calçada é muro, né? Que é importante as pessoas conhecerem isso também, né? Que não é só para o cadeirante, né? A gente precisa de que as barreiras arquitetônicas caiam por terra, né? Para que todo mundo possa se locomover livremente. Como é que é você nessa situação aí de cadeirante andando pela cidade? Primeiro que eu não ando muito pela cidade ultimamente, porque não é só por causa da pandemia, não, antes também. Porque eu caí 2 vezes. Uma dentro do metrô, eu caí de cabeça, abri o supercílio, porque eu fui descer do metrô, a rodinha enroscou na vala. E a outra foi numa calçada, na frente da Caixa Econômica Federal, tinha um buraquinho, a cadeira enroscou a rodinha e me jogou para frente, porque quando eu caio é um saco de gel, né? Eu não tenho como me apoiar, não tenho força do braço até. É uma bolacha, cai e quebra tudo. E abri o outro supercílio, quase que um mês depois o outro, quer dizer. Aí eu falei, agora eu não ando mais. Estou com medo de calçada. Porque o problema é a calçada. A calçada, para mim, é um exemplo do egoísmo do ser humano. Você sabe que toda casa tem a sua garagem, né? Aquele cara, ele sai de casa de manhã, o carro de garagem, vai trabalhar, vai para a escola, vai fazer o que tiver que fazer, volta de tarde, ali abre o portão, põe o carro dentro e fecha. O resto do dia fica aquela rampa
na calçada, que ele fez lá para o carro poder entrar na garagem, daquela rampa que parece uma montanha. O áudio eu não estou falando do crédito, que crédito é. Voltou? Deu uma falhadinha aqui. Voltou? Deu uma falhadinha. Tô te escutando de novo, pode falar. Então, a Tá mulher falando que da vai rampa que parece uma montanha. a rampa é onde é uma desgraça. Quer dizer, então esse é um obstáculo absurdo, que eu acho que o egoísmo da pessoa fala mais alto, né? E tem um vídeo que eu fiz, o Renato Robai da Fórum, anos atrás, fez lá um convite para que eu andasse com o repórter lá da cidade e tal. É um vídeo de curtinho aí, não sei se dá para colocar. Né? Não, dá sim, Sobre a tem questão... como colocar. Acho que é importante mostrar esse vídeo para quem tá... De acordo com o Censo 2010, 45 milhões de brasileiros alegam possuir algum tipo de deficiência. Em São Paulo são 4,5 milhões. O Expresso SP encerra sua série sobre o transporte, tentando entender como os cadeirantes fazem para transpor os degraus da cidade. A minha cadeira é elétrica. Você imagina o cadeirante que precisa da mão, do braço. Ele não consegue. Todo o egoísmo das pessoas, que é essa coisa do primeiro carro, o resto que se lasca. Né? Fudeu. E agora? Tem que jogar eu pra cima aqui, pega no gancho. Tem que puxar de volta ou ir pra frente? Deixa eu sair de lá. Eu tenho que andar na contramão, porque aí eu posso ver os caras que vão tentar me matar. Os motoristas que vão tentar me atropelar. Então eu tenho que ver ele de frente para poder desviar, ter alguma chance. O único ponto que eu tenho a referência ali é o semáforo ali, a faixa de pedestres. Esse é um problema. As faixas de pedestres, que todas elas são para pedestres. Para cadeirante nem sempre. O meu acesso é aquele que a minha cadeira não sobe, aquele não sobe e lá também não sobe. Isso é uma estupidez. Fazer o troço desse aqui. Quanto tempo que esse cara demora para fazer as manobras todas necessárias para ele poder atravessar um trechinho de 1,5 m? A geometria está aí para ajudar. Só achar o ângulo certo. Ó, cuidado aí que eu já estou lascado. A recomendação do metrô é que o cadeirante entre de costas, de ré. Só que se ele entrar de costas, sozinho, ele vai se atrapalhar, porque tem gente parada, tem gente em pé e tal, é difícil. Só que agora eles estão reformando, e os trens mais novos, todos eles ficaram mais altos. Então tem um degrau mesmo para o cadeirante subir. Você tem prioridade. As pessoas até são solidárias, querem te dar o espaço. O problema é que não tem espaço para elas te darem o espaço. Então é impossível o cadeirante se locomover em horário de rush. Porque as minhas necessidades não são nada especiais, elas são simples. Tire os degraus da minha frente. Se eu não tiver degrau, eu vivo como uma pessoa normal. Vou para qualquer lugar, faço o que eu quiser, ando de ônibus, metrô, sem problema.
Bom, para isso. descrever, a gente acabou de ver um vídeo, né, do Expresso São Paulo, um vídeo que mostra o Enio tentando se locomover por vários espaços da cidade, encontrando vários obstáculos físicos, né, degraus, não tinha uma rampa de acesso, ou quando tinha uma rampa, era uma rampa de formato inadequado, tentar entrar no metrô e não conseguir passar a cadeira, né. Isso daí é uma barreira muito importante que a gente encontra no dia a dia, e às vezes não necessariamente só para pessoa cadeirante, né? Uma pessoa com qualquer redução de mobilidade já passa por essas restrições. Até mesmo, a gente for considerar, a população do Brasil está envelhecendo, né? Os idosos também vão ter essas restrições, então a gente está tendo aí problemas que permeiam outras categorias, a gente pode dizer, né? Não é só a pessoa com deficiência que vai encontrar esses problemas, mas toda a sociedade, uma hora ou outra, né? Nós temos uma pergunta aqui para a Willy. Tá escutando a gente? Você faz amizade fácil com as pessoas? Você sentiu diferença de relacionamento aqui em relação à cidade que você morava? Como é que tá sendo para você? Para mim, aqui em São Paulo, na verdade, eu tô me sentindo muito bem em fazer amizades, porque na escola onde eu frequento, que no caso é o Padre Chico, tem muita gente que me entende. Então, para mim é fácil, por exemplo, falar das minhas dificuldades, por exemplo, falar do que eu não posso fazer pelo fato de ser cega na cidade. Mas lá no Nordeste, eu não tinha muito essas pessoas que me compreendiam na escola. Então, fazer amizade até que não era difícil. O problema era a comunicação com as pessoas em relação a isso. Aqui, então, para você está sendo mais fácil, né? O pessoal pergunta se existe alguma organização, você faz parte de alguma organização, de algum grupo, que tenha participação de adolescentes. Porque a gente vê, às vezes, assim, os muito pequenininhos têm acesso a alguma coisa, e os adultos e, às vezes, os adolescentes ficam um pouco sem apoio, até por conta da fase também, que já é uma fase mais complicada, cheia aí dos problemas já da adolescência. Como é que está sendo para você? Você convive com algum grupo, em algum espaço? Não, eu não convivo. Mas antes da pandemia, eu cheguei a frequentar um grupo de canto, que no caso, que era o Palavra Cantada, mas eu só consegui fazer um dia lá. Quem sabe depois da pandemia dá jeito, né? A gente tem que ter esperança que a vida vai voltar para a gente poder aí se locomover de novo e aglomerar, né? Tá todo mundo com saudade de aglomeração, eu acho. Sim. Bom, uma coisa importante, né, que a gente viu aí recentemente, que a gente comentou mais ou menos por cima, só que eu acho que a gente tem que bater mais nessa tecla, né, é que aí numa quinta-feira aí atrás, acho que foi dia 1º, se não me engano, o Bolsonaro assinou um decreto, né, que torna que institui a segregação escolar, né, que a gente luta aí por tanto tempo para que todo mundo tenha as suas salas com um suporte, que o professor tenha o treinamento, né, a gente sabe, por exemplo, que Libras não é fácil de aprender, você não aprende de uma hora para outra, então é necessário esse treinamento, é necessário esse suporte, né, saber lidar também com as crianças que possuem deficiência intelectual, porque nós temos aí uma gama imensa de deficiências intelectuais, né, desde casos muito simples até casos mais graves, né, então a gente tem aí toda uma luta, a luta do movimento de educação, a luta do movimento de saúde, a luta das pessoas com deficiência, para poder incluir realmente essas crianças na escola, né, e aí já é um desafio por si só, né, agora nós temos mais um desafio, né, que esses espaços não vão ser tão mais facilitados, e a gente se deixar só para a sociedade, muitas das vezes não vai andar, né? Igual a Naira comentou, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de direcionamento para aquilo, para que a gente possa realmente mudar e evoluir, né? E essa lei aí nova incentiva muito a segregação de estudantes com deficiência, né? Na vida de vocês aí, que são militantes, que são pessoas com deficiência, que estão na militância, o que fazer, como fazer, o que a gente pode esperar aí agora desses próximos passos? Pode começar, Naira. Bom, eu acho que primeiro esse decreto
ele não foi invenção do governo Bolsonaro, ele, na verdade, ele vem de um movimento perverso das grandes federações e organizações que usam do dinheiro público, que recebem muito dinheiro público para fazer a educação especial segregada. Então, isso já é bastante antigo, e nós já tivemos muitos embates, só que nós tínhamos um governo, né, progressista que bancava isso. Em 2016, no pós-golpe, o Temer já fez as primeiras tentativas de retirar recursos, de acabar com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, e aí o ilustríssimo senhor, né, aquele que não se diz o nome, bateu o martelo e publicou o decreto da exclusão. Primeiro, que a gente tem que ter muito claro que ele é inconstitucional. A gente tem uma legislação, um arcabouço legal suficiente para não deixar isso acontecer, né? Então, é um decreto inconstitucional. A OAB e o Ministério Público já estão se mobilizando, já existe uma provocação à STF pela inconstitucionalidade desse decreto. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente, como, né, ativistas militantes, democráticos e progressistas de esquerda, a gente precisa compreender que a inclusão não é só para alguns, é para todas as pessoas. E todas as pessoas precisam ter o direito de ser e estar em todos os espaços como são. Isso também é um debate que a gente não enfrenta entre nós, né? O campo da esquerda tem uma dificuldade também de compreender isso muitas vezes. E aí a gente vai largando um pouco de mão, sabe? Então, o que a gente precisa é fortalecer os debates, né, sobre educação para todos, a gente fazer manifestos, a gente mobilizar as pessoas, porque caso a inconstitucionalidade não derrube esse decreto, o próximo ano, quando as aulas retomarem presencialmente, nós não vamos ter alunos com deficiência nas escolas. E se nós lembrarmos aqui, a minha geração e a do Enio, com certeza, a gente não teve amigos com deficiência na escola, né? Se a gente lembrar, puxar ali pela memória, nós não tínhamos amigos com deficiência. Na verdade, eu não tinha nem colegas... Tinha os louquinhos lá. Hã? Tinha os louquinhos na minha sala. Os louquinhos, mas que ficavam na sala do aquário, porque geralmente eram as salas especiais que a gente ia olhar a sala na hora do recreio, né? Não era deficiente, não. Ah, tá. Não tinha diagnóstico. Não era laudado, como dizem. Mas é isso. As nossas gerações não tiveram a oportunidade de se constituir como gerações melhores, pela falta de convivência com as diferenças. Se a gente pensar na deficiência como uma característica do sujeito, no nível do corpo, e que não é determinante de quem é esse sujeito, a deficiência é uma diferença, e faz parte da constituição humana, né? Então, a gente não quer conviver com isso. E é da nossa cultura, da cultura ocidental, principalmente, né, de como o Ocidente foi constituído, e principalmente, né, muito relacionada à cultura cristã, que é o apartheid social, é o apartheid da sociedade, tudo que a gente não quer. Por isso que a gente tem Fundação Casa, né, por isso que a gente tem hospício, por isso que a gente tem escola especial, é a mesma lógica. Então, a gente precisa enfrentar esse debate, entender que não existe senões, é para todo mundo estar na escola regular, na classe comum da escola regular, e é para a gente lutar pela igualdade de condições. Eu acho que o nosso papel, enquanto movimento social, é fortalecer esse debate e não arredar pé, né? E quantos manifestos puderem ser feitos, melhor, para que a gente incentive, de fato, o STF a derrubar esse decreto sob argumento de inconstitucionalidade. Vamos começar o manifesto aqui hoje já. A gente já
Pega os dados aí, a gente já começa. Eu acho uma excelente ideia, realmente, a gente tem que barrar esse decreto e muitos outros que ainda virão, esse é o problema, né? Sim. Está numa situação que a gente está tendo que barrar o que a gente conquistou a duras penas e que não foi fácil e que a gente teve que lutar muito por isso, né? E você, Enio, o que tem para dizer? Fora os louquinhos lá da sua sala. Ó, Enio, deixa eu te falar. Eu sei de um monte de gente que queria entender o que era o canhotista. Agora a gente já sabe. Muito obrigada. Peraí que... caiu aqui um pouco o som e não ouvi o que você falou. Queria entender o que era o quê? O canhotista. Muitas pessoas que a gente divulgou o canhotista hoje, porque só de vieram perguntar. Eu ia falar. O que quer dizer com canhotista? E agora a gente já resolveu. Quero saber como que as meninas estão traduzindo isso na Libras. Eu estava vendo ali, porque assim, ó, dizer aqui, Naira, você sabe porque já recebi vários convites para militar na questão dos deficientes e tal, né? Militar politicamente, né? Mas não ia dar certo, porque outro dia a Sônia, a minha mulher, estava lembrando daquele filme 4 de Julho, tem a cena lá que o William Dafoe e o Tom Cruise são dois cadeirantes, e os caras saem na mão e começam a se socar, se cuspir ali, rola, e não tem ninguém para tirar os caras do chão, fica os dois, briga, fica os dois caindo, então não serve para mim. Tem que tirar primeiro o Bozo. Tem que militar para tirar o Bozo, entendeu? Essa que é a questão. Olha, eu digo assim, essa coisa... o Bem-vindo Siqueira, eu contei para ele uma história e ele fica falando que eu sou fundador do PT. Deixar claro que quem fundou o PT foi o Lula. Os outros milhares que estavam em volta foram juntos. Porque eu, quando estudante, eu trabalhava de dia, estudava de noite. Então, eu trabalhava no Polo Petroquímico de Capoava, porque eu sou químicozinho, e todo mundo entendeu, né? Químicozinho, né? Porque tem químicozinho, né? Tem síndico também. Eu ia falar de médico, mas cabe mais para proctologista. Mas deixa aqui. O médicozão. Tá. Então, aí... Pior é o cômico, né? Mas deixa quieto, não pode falar bobagem, porque assim, a distrofia muscular tem um problema, porque ela não dá na língua, e apesar de vocês, né? E nem no coração, então vocês têm esse problema. Porque assim, veja só, eu não sei se a natureza, se as energias cósmicas, ou se Deus, alguma coisa, quando você perde alguma coisa, imediatamente parece que a natureza às vezes repõe. No caso da pessoa com deficiência visual, tato, né, aguça, como se fosse assim, aquela quantidade de energia, ela canaliza para outro, né? Quando não dá para canalizar para a visão, no caso, ela tem menos capilar. Deu uma cortada no áudio de novo. Tá ouvindo a gente, Enio? A imagem dele travou então, um pouco. No caso do deficiente físico, no meu caso, a natureza tirou os meus pés do chão, me sentou numa cadeira, mas, por outro lado, desenvolveu um talento em mim que eu sabia que eu tinha, mas não com tanta força, que é a capacidade de falar merda. Eu tenho assim uma admiração por essa, de mim para mim mesmo, dessa capacidade de falar merda. Quer dizer, tirou, depois devolveu esse talento. Daí que eu tinha um blog, eu escrevia merda. Como eu não podia mais digitar, agora eu estava tentando no canal de YouTube eu falar merda, que é um talento que eu preciso deixar. Então, assim... Quando eu fui para a cadeia de roda, tem até uma historinha, porque o que eu estava contando, eu fui fundador do PT no seguinte sentido: eu trabalhava de dia, estudava de noite, então eu era sindicalista, eu era da chapa
de oposição ao Sindicato dos Químicos de Santo André, no período que surgiu os metalúrgicos que estavam no auge, foi ali que conheci o Lula, né, pessoalmente e tal. Depois acabou para ir, vou nessa. Né? E eu estudava à noite, então estava no movimento estudantil, fui militante de partido clandestino, ainda no final da ditadura, né, 76, por aí, 77. Aí depois... E também, no fim de semana, por conta da minha mãe, eu tinha que ir para a missa, nas comunidades de base. Uma das 3 vertentes que fundaram o PT, que eram as comunidades eclesiais de base, o sindicalismo e o movimento estudantil da época, relacionado com os intelectuais. Né? Então, eu tinha que estar no Colégio Sion no dia 10 de fevereiro de 1980. Eu estava lá. Eu vi tudo, né? Aquele processo. Depois ajudei, porque a ditadura era um horror, né? Porque cada dia você estava uma dificuldade para o partido não fosse criado. Um era o número de militantes, a gente ia lá, filiava as pessoas, ia de casa em casa pedir filiação para poder estabelecer o número necessário e tal. E, então os juízes rejeitavam um monte de ficha. Olha, você não sabe, foi difícil para caramba fundar esse partido, o meu partido, né? O PT. E, então, eu sou fundador, sim, me orgulho disso, mas não era fundador, é o Lula. Então, o que me salvou, porque assim, antes a minha militância era de pé no chão, pé no barro. Depois, quando eu fiquei cadeirante, eu já estava me preparando para isso, né? E que agora, como é que vai ser? Aí veio a internet. Então, a partir de 2008, eu tinha um blog e tal, e militância nas redes, aquela coisa toda. E agora, quer dizer, vamos seguindo nesse sentido. E o que me salvou, na verdade, para mim não me revoltar, não me tornar uma pessoa amarga, foi a política. Se não fosse a política, entendeu? Eu não sei como seria a minha reação nessa coisa de ir para a cadeira de roda. Porque eu ia conversando com o Lula uma vez, eu contei a ele perguntou: o que agora que você está fazendo? Porque Lula, assim, a gente, antes de ser presidente, a gente se conversava mais, né? Porque a agenda era outra, a agenda de militante, né? Então, quando a sede do PT era ali na Conselheiro Neves, né, no PT Nacional, todo fim de tarde, eu trabalhava numa gráfica ali do lado, eu tinha uma gráfica, né? Aí, todo fim de tarde, a gente ia lá para jogar conversa fora, né? Então, 1000 histórias. Depois que ele ficou presidente, outra, vi umas 2 vezes. E depois que ele deixou a presidência, uma semana depois, aí me deram ao Lula que eu te ver, né? Porque ele sabia que tinha ido para a cadeira de roda. Antes eu usava uma bengala, né? Aí eu fui até lá, tal. E aí, o que você está fazendo? Eu falei assim, então, eu estou fazendo política. Na internet, eu estou fazendo política. Aí ele contou do Luiz Guxiquem. Assim, aquele jeito, assim, o Guxiquem, ele estava jogado lá no quarto, antes da gente ganhar, no ano que a gente ganhou a eleição. Do jeito que ele fala, estava batendo osso com osso, Guxiquem. Uma situação horrorosa. Aí eu fui até lá, falei, você sai dessa merda, se levanta que você tem que coordenar a minha campanha. E o Guxiquem se tornou um dos principais coordenadores da campanha do Lula para ganhar em 2000, né? Guxiquem é um dos coordenadores. E de lá para ministro e tal. Quer dizer, a política salva. Uhum. A militância é estímulo, você tem que estar... E é isso que eu quero. Então, assim, eu preciso derrubar o burro. Aí passa tudo que você quer, viu? Tudo que você está falando aí a gente põe tudo no lugar de volta. Tá certo. Não, isso é verdade. A gente precisa realmente de interromper essa necropolítica, senão eu não sei o que sobra de verdade. Ó, além do manifesto, Naira, já tem gente aqui querendo te lançar para o parlamento. Já estão querendo colocar você aí na política. Legal, Também gente. O papo acho. tá muito bom, mas infelizmente estou chegando aqui no nosso finalmente. Eu queria agradecer muito a presença de todos e todas vocês. Foi muito legal, tá?
Liliane foi muito legal, a Nara foi muito legal, a Eni foi muito legal, a Sara e a Karine estão aqui interpretando a linguagem pra gente, foi muito bom, tá? Vou passar aí para a despedida de vocês. Fique à vontade, primeiras damas. Não fala fique à vontade para mim, não, Carolina, porque aí só que vai acabar às 10 da noite, se eu ficar muito à vontade. É só despedida. E depois que vocês se despedirem, a Willy vai fazer uma canção final para a gente poder ir embora aí com a sua linda voz. Gente, assim, eu só quero agradecer a oportunidade. Eu tenho aproveitado essas oportunidades de estar falando para dizer que nós precisamos cada vez mais ser resistência, nós não podemos perder, né, o poder de indignação e a crença no povo, né, que as pessoas oprimidas do nosso país consigam, né, se conscientizar e fazer a transformação, né, e romper com essa lógica de opressão que a gente tem. As pessoas com deficiência são só uma parte disso, uma parte importante, mas uma parte. Então, a gente precisa, de fato, garantir o Estado democrático de direitos e é isso, parar de lutar fragmentado, aos pedacinhos, e fora Bolsonaro. Vamos terminar com encerrar, romper com essa necropolítica perversa, cruel, lembrando que o Brasil é campeão no genocídio da juventude negra, é um dos países que mais mata ativistas de direitos humanos e ambientalistas, e a gente precisa, de fato, romper com essa lógica preconceituosa, excludente, racista, machista e homofóbica, capacitista que a gente tem nesse país. O Brasil está longe de ser o Brasil está longe de ser um país solidário, onde todos se dão as mãos. É um país que, de fato, tem base na violência, na agressão, na opressão, e a gente precisa transformar isso, porque o povo brasileiro tem que ter força, tem que ter o poder. Então, eu estou sempre à disposição. Fica aí, pessoal do Geringonça, que a gente tenha programas acessíveis em todos os temas, que a gente possa fazer com que as pessoas com todos os tipos de deficiência participem desses programas também, assistindo e discutindo outros temas também. Um beijo para vocês, Enio. Super prazer em te conhecer, ótimo, adorei. E muito bom, eu acho que a política salva a gente mesmo. É o que tem me salvado também em muitas situações. Obrigada, Carolina. Obrigada, muito Maria. Linda você. Obrigada, minha gente. Beijo. Beijo. Enio. Sabe que o prazer é todo meu de estar aqui, ladeado de pessoas tão... mulheres, só né? Mulheres exemplares, mulheres necessárias, mulheres com uma densidade espetacular, como todo mundo viu na live. Então, em vez de eu agradecer os Lisboa e pedir desculpa, de alguma maneira, mas você sabe, quando me convidaram, eu sabia com quem você estava se metendo, entendeu? Cortou. Tá ouvindo? Tá sem... Caiu o som dele de novo. Cortou de novo o som. A gente não sabia porque a gente estava se metendo, Enio. Agora voltou. Então é o seguinte, não adianta, a gente tem que juntar mesmo para derrubar o Bozo, de tirar o Bolsonaro, porque esse gato dele aí, eu tenho... Tá cortando Acho que o Enio tá com algum problema de conexão ali, a gente não tá conseguindo ouvir direito. Agora caiu. Voltou. Caiu? Voltou. Estamos te vendo, estamos te vendo e ouvindo. Então, eles recusam a vacina porque eles estão tudo com a doença da vaca louca. Pode ver como eles vão. Esse gado aí está com a doença da vaca louca, por isso não gosta de vacina, e tem vacina para curar a vaca louca, entendeu? A vacina se chama democracia e rua.
Infelizmente a Covid não deixa, né? Tá certo. Obrigada, gente. A gente tem um próximo programa do Geringonça, tá? Toda segunda-feira, 19 horas, estamos aqui no mesmo bate-canal. A gente convida todos a continuarem assistindo semanalmente nossos programas. E agora nós vamos encerrar com a Willy cantando. Tá preparada, Willy? Então, tá bom. Vamos lá. Agora Boa noite sim. a todos e todas. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Tu é trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero um leve da vida pra te levar. E o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu dá. Obrigada, gente. Linda. Viva! Linda. Boa noite a todos e todas. Até a próxima. Tchau.